Vamos subir mais um degrau nesta manhã. Mateus capítulo 5. A leitura será do texto integral e depois nós vamos voltar para um versículo apenas. O tema é Templo da Verdade. Como entrar nesse templo? Quais são os princípios para que chegue a este templo, ao santuário? Capítulo 5, Sermão do Monte, ou da montanha, ou como queiram falar. Verso 1 até verso 12, eu faço a leitura, por gentileza, acompanhe a leitura com carinho. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Coloque a mão sobre a palavra de Deus e diga: ore comigo. Senhor Jesus, que privilégio eu tenho de ler a Tua palavra. Ajuda-me a crer e a praticar a Tua palavra. E que nesta manhã o Senhor possa me falar e eu sairei daqui levando no coração o desejo de servir-te melhor. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, tome seu lugar. Nós colocamos este texto como 8 degraus, que é o que a gente tem para subir. Sempre o altar ou a igreja, sempre, ela tem uma escadaria. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deveria ter mais um, tem ali 8. 8 degraus, e cada versículo desse, eles representam um degrau e tem os ensinamentos para cada um deles. Nós falamos semana passada sobre o bem-aventurados humildes de espírito, e eu disse semana passada que humildade não é falar manso, humildade não é usar roupa velha, humildade não é sim senhor, sim senhora, não é isso. Essa humildade que a Bíblia fala aí é no espírito. E humildade, ao contrário, é arrogância. E aí nós temos, existem muitas pessoas que não têm recursos, mas são de uma arrogância enorme. E outros que têm muitos recursos e são humildes. Ninguém consegue entender, às vezes, por que aquela pessoa, porque nós entendemos que quem tem muito recurso precisa ter o nariz tão alto. E não é assim que funciona. O conceito bíblico é diferente. Portanto, hoje nós temos no verso de número 4
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A cada degrau que subimos é a oportunidade, bem, para você entender, que nos proporciona um quebrantamento. E quando esse quebrantamento é quando nós olhamos para dentro do nosso coração e conseguimos olhar o quanto estamos longe da vida espiritual desejada por Deus. Portanto, essa subida, ela deve ser uma subida de reflexão. É o tempo que eu e você, todos nós temos para um autoexame. Quando celebramos a ceia, nós dizemos assim, biblicamente: examine-se o homem a si mesmo. Ninguém pode examinar a você a não ser você. Portanto, cada degrau que nós vamos subir aqui, subimos o primeiro e agora neste segundo, é mais uma oportunidade para nós olharmos para dentro do nosso coração e conseguirmos olhar o quanto estamos longe da vida espiritual desejável por Deus. Isto, irmãos, mexe muitas vezes com a gente. E quantas vezes nós nos surpreendemos pensando que somos tão espirituais e na verdade não o somos. Basta uma pequena provocação e vamos descobrir que não é tanto assim, não é? Cada degrau é uma reflexão que a gente vai fazer e eu espero que elas possam nos ajudar. Segundo lugar, eu creio que quando Jesus colocou estes degraus para nós subirmos, foi para mostrar para nós, para mim e para você, para todos nós. É para você olhar o quanto você é desamparado. E você olha a sua incapacidade que você tem dentro de você e nos mostra que sozinhos vamos naufragar dentro deste mundo cruel. Entenda isto, por favor. Este degrau que nós subimos é para mostrar a você o quanto você é incapaz, o quanto nós somos incapazes, até de uma reação e também de uma ação que possa dignificar o nome de Deus. E nos leva então a uma dependência, e isto provoca dentro da nossa alma um choro desta nossa incapacidade. E a Bíblia diz que você sozinho não resolve. João capítulo 15, há muita gente que diz assim: eu sou mais eu não acho assim, eu não penso assim. A Bíblia não te dá nenhuma chance para você pensar, a Bíblia já pensou tudo. Capítulo 15, olha para mim. Capítulo 15 de João. Bispo Roberto, quando nós iniciamos esta obra, eu uso nós porque eu fui um dos fundadores, quando a Nova Vida iniciou, e nós tínhamos uma igreja lá em Santos, e esta igreja estava passando por uma turbulência. João capítulo 15, agora me ouça um instantinho. Então o bispo Roberto tinha que tomar uma posição de tirar um pastor que estava lá e colocar um outro pastor. E nós tínhamos um pastor chamado Edilson. E o bispo Roberto chamou lá no gabinete dele e falou: Edilson, preciso falar com você. Ele foi.
Olha, Dilson, você se prepara, porque na semana que vem você vai embora para Santos, cuidar da igreja de lá. Sabe o que esse pastor disse para o bispo? O bispo, tá bem, eu vou para casa, eu vou orar. O bispo disse, você não precisa orar, porque eu já orei. Você só vai obedecer. Não tinha essa história de, não, vou orar para ver se é a vontade de Deus. Não precisa, eu já fiz, já orei, já sei que é você, e não tem discussão comigo. Às vezes é assim que nós temos que ser. João capítulo 15, verso de número 5, diz o quê? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. O nosso grande conflito, irmãos, é que nós queremos até ser espiritual à nossa maneira. Você não pode ser espiritual à sua maneira. Você não consegue ser espiritual. Você precisa, você só é espiritual através da palavra, através do Espírito de Deus. Eu não posso, eu mesmo. Porque eu vou subir um monte, eu vou ficar uma noite inteira no sereno. Sabe que você vai pegar uma bela de uma gripe. E não vai acontecer nada. Porque você não pode fazer isto. Isso é Deus que faz. Isso quer dizer, em outras palavras, é falta de submissão à vontade de Deus. Porque se você andar dentro da palavra, obedecer o que está escrito aqui, Jesus diz, pedireis o que quiser e vos será concedido. Não tente fazer aquilo que você não pode. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça os princípios. E muitas vezes nós sofremos por causa disso. Chorar vem logo após a necessidade de ser uma pessoa mais pobre de espírito. Chorar é quando você olha para dentro de você e começa a dizer o quanto eu sou arrogante, o quanto eu sou pavio curto, o quanto eu não sei ouvir, eu só sei explodir na hora. Isso aí. Esse é o problema, esse é o choro. É quando você chora, não com lágrimas aqui, mas chora na sua alma, da nossa própria incapacidade de ser o que Deus quer. Portanto, vem logo após a necessidade. É algo bem sofrido, é saber quando eu confronto a Deus e a sua santidade, daí eu confronto a vida que eu vivo e vejo que o meu viver não é o viver de uma vida cristã. Este é o choro que Jesus está falando. Ele não está falando de manhoso, de pessoa que qualquer coisinha está chorando, porque tem gente que chora até de raiva. Se não puder matar a pessoa, ele chora. Não é esse. Mas é quando você, dentro de você, causa um sofrimento de você não conseguir ser ou ter uma vida espiritual, uma vida de obediência à palavra de Deus. E esse é o choro que tem que acontecer dentro da nossa alma, de ver o quanto nós estamos ofendendo a santidade de Deus, porque muitas vezes os nossos atos, as nossas práticas, elas são agressivas à santidade de Deus. E quem tem o espírito cristão, ele chora da sua incapacidade de não poder honrar a santidade de Deus. É quando eu vejo a mim mesmo
e de ver o meu próprio desamparo e falta de esperança, porque assim vive o mundo. Quando você vive uma vida cristã realmente de acordo com a palavra de Deus, uma das coisas boas da vida cristã é a esperança. Eu sou um homem esperançoso, não é receber nada desta vida, porque eu já recebi tudo que eu precisava, e até mais. Eu só tenho 2 pés, e tenho 5 pares de sapato. Para que 5 pares se só tem 2 pés? Então já tem mais do que eu preciso, né? Tem uma porção de camisa lá no guarda-roupa, se eu só tenho um corpo. Então eu já tenho muito mais. E já tenho até 5 túmulos no Jardim da Saudade, aguardando a você. Então eu já tenho tudo que eu precisava. E alguém fez assim, cruz em credo, mas tudo bem. Mas a verdade é que eu tenho muito mais do que você está entendendo? Agora, o que eu tenho mais importante não é o que eu possuo, porque essas coisas passam. É a minha esperança, que quando o meu Senhor vier nas nuvens, Ele vai dizer: venha meu filho, eu quero te levar para mim. Essa é a minha esperança. É isto que eu não quero perder. Isto que eu não quero perder. Porque é assim que funciona a vida cristã. Saber que um dia eu saio desta vida, mas eu estou guardado no Senhor. Eu vou para junto do meu Pai. Eu vou estar com aquele Senhor que me amou, que me chamou, me deu vida. Eu vou estar com Ele por toda a eternidade. Esta é a esperança que eu tenho. Porque se eu não tivesse essa esperança, eu não podia estar aqui falando. Portanto, chorar não é um manhoso. Chorar é você ver a sua própria incapacidade, sabendo de que você deve ter uma vida completamente santificada para Deus e você não consegue. Esse é o choro que o Senhor está dizendo. É que você deve se lamentar. Foi isso que Paulo disse nas suas cartas. Paulo disse assim: miserável homem que sou. Ele disse por quê? Porque as coisas que eu quero fazer, eu não consigo, e faço as que não posso, as que não deveria fazer. Ele diz: eu pratico coisas que eu sou miserável. Paulo tinha esse problema dentro dele. Esse era o choro dele, de que ele não conseguia fazer o bem que queria, mas o mal que não queria, isso ele fazia. Ele disse: desventurado homem que sou. Eu quero dar um exemplo para você de um choro que deve ser muito doloroso. Evangelho de São Lucas, capítulo 15. Com isso nós estamos também comungando a palavra de Deus. E quando eu estava meditando, o Senhor me mostrou a dor desse rapaz, chamado filho pródigo. Um rapaz que tinha uma casa, um rapaz que tinha pai, mãe, irmãos, todos os bens. E um belo dia, entrou no seu coração o espírito que destruiu. Qual foi o espírito? O espírito de deixar a casa dos seus pais e ir para o mundão. E a Bíblia diz que ele pediu ao pai aquilo que ele nem tinha direito, porque filho só tem herança quando os pais morrem. O pai dele estava vivo, ele já queria herança. Olha a arrogância. Ele: pai, me dá aí minha parte, e eu vou embora.
Então, no capítulo 15, verso 11, diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E diz o texto, e ele repartiu seus bens. Passado não muitos dias, o filho mais moço, então, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo uma vida dissoluta. E depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. E agora ele diz, e ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou fazer o serviço pior que existia naquela época, tomar conta dos porcos. E diz o texto, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. E aqui nós temos então o momento do seu choro. Olha para o verso 17. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? E ele diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, meu pai, eu pequei contra o céu diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu quero que o Senhor me trate como empregado. Olha para mim. Este choro é um choro sem lágrimas. A dor da própria alma, que lá dentro dele estava dizendo assim, será que meu pai me aceita como empregado? Essa é a dor. É quando você perde a total confiança. Será que meu pai vai me aceitar pelo menos para ser empregado, pelo menos para comer? Que aqui eu estou morrendo de fome. Este é o choro que a Bíblia fala. É quando dentro da pessoa ele tem um encontro consigo mesmo e ele deve ter dito, eu sou um miserável. Eu não soube, eu não tive capacidade de entender a casa que eu morava, o pai que eu tinha, a família que eu tinha, eu sou um miserável. E ele começou a chorar. Este é o choro do capítulo 4, do verso 4, que Jesus disse, bem-aventurado os que choram, bem-aventurados os que choram. E diz o texto, verso 4, diz, bem-aventurados os que choram, por quê? Porque serão consolados. Então o consolo vem deste choro de angústia da alma, de não ser aquilo que você sabe que precisa ser. Queridos irmãos, e se nós ainda não estamos chorando por algumas coisas, alguma coisa está errada dentro de nós. Ele não tinha a mínima esperança. Ele estava até preparado para receber uma resposta que traduziria bem o que ele era. Que ele era para chegar lá, se ele tratasse, se o pai o tratasse como ele tratou o pai era para dizer assim para ele, foi isso que você quis? Volte para a sua lama. Volte para o seu mundo. Você não quis? Vai. Mas o pai não faz isso. O pai não faz. Quando você chora diante de Deus arrependido de uma prática que você sabe que foi errada, você tem que chorar, mas saber que tem um pai que vai te ouvir para te ajudar a você vencer a sua incapacidade, muitas vezes, de agir. Este choro do verso 4, Jesus disse,
é uma angústia na alma, que leva a pessoa a colocar para fora toda a sua podridão, que faz peso na sua consciência de ver quanta resistência no coração de servir a Deus. É uma dor dentro da alma. Eu gosto de ler a Bíblia, e eu vou ler um texto muito interessante na Bíblia, que esta dor, nosso próprio João, lá no Apocalipse, ele sofreu esta dor. Dentro da sua visão, no capítulo 5 de Apocalipse, na sua visão, ele se viu chorando de ver uma coisa que estava fazendo ele sofrer. Olha para Apocalipse capítulo 5. Diz o texto: dentro desta visão que ele estava tendo, Deus mostrando para ele todo um cenário, todo um panorama de todas as coisas, mostrando a eternidade, como seria. Então, dentro desta visão, diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar o selo? Anjo deve gritar grande assim, né? Anjo não fica assim, quem é digno de... E ele dizia, o anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar o selo? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E diz aqui no verso 4, por acaso também. O que diz no verso 4? E eu chorava muito. Por quê? Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aqui nós temos a resposta, olha para o verso. Todavia, um ancião me disse: não chores mais, João. Ô João, não chores. Aleluia! Porque o leão da tribo de Judá, ele venceu. Ele vai abrir o livro, João. Aleluia! Ele venceu. E ele vai abrir todos os selos. E este foi o consolo que João recebeu dentro dele. Finalmente alguém vai abrir o selo. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados. Não chore, não chore. A raiz de Davi venceu. O choro, ouça o que eu vou te dizer para concluir. O choro nos leva de volta aos braços do Criador, que não deseja o meu mal nem o seu. Ouça, esta pessoa que chora aqui dentro, por saber que não está agindo como deveria agir, que não pode nem olhar para Deus por causa da sua santidade, me ouça, Ele nos leva de volta aos braços do Criador, que não deseja o nosso mal. O filho pródigo não esperava um abraço do pai, ele não esperava. Sabe por que ele não esperava?
porque as suas atitudes não fizeram por merecer. Ele não esperava um pai sorridente. Ele esperava um pai como ele era, de cara fechada, amarrada, porque tinha transgredido. Queridos irmãos, não olhe para Deus como você é. Olhe para Deus pelo que Ele é. Deus não se altera por causa de você. Eu e você é que precisamos nos alterar para chegar a Deus. Tirar de dentro de nós esta amargura, esse ressentimento, essas coisas pobres que fica dentro da gente, fazendo guerra, impedindo a nossa vida de comunhão com o Senhor. Bem-aventurados que choram. Filho pródigo não esperava um abraço do pai. Ouça o que eu vou te dizer. A pessoa que vive longe de Deus, ela vê um Deus vingador. E ela está esperando receber umas boas pancadas de Deus na cabeça para aprender. Mas isso não vai acontecer, porque o pai não deixa de ser pai, mesmo quando os filhos são rebeldes. Talvez eu tenha aqui alguns filhos rebeldes. Respondam a seus pais, respondam a sua mãe. Talvez eu tenha aqui, mas Deus não é assim. Deus tem braços abertos para aqueles que choram e que diz: Senhor, eu me arrependo de não estar vivendo uma vida a qual o Senhor desejava. Sou um fracasso. Sou um fracasso. Deus, eu sou um fracasso porque eu não consigo, ó Pai. E Deus está dizendo esta manhã: vinde a mim, deixe o seu fardo aqui e comece a subir os degraus de humildade, o degrau dos que choram. Deus espera que subamos os degraus e cheguemos no altar com a nossa oferta, que é um coração alegre diante do Senhor, sem nenhuma consciência acusada, livre, transformado, e chego diante do Pai e diga: meu Pai, está aqui a minha oferta, a minha vida entregue nas suas mãos. Deus não espera mais do que isso de você e de mim. Semana que vem, esse aqui vai ser bom para você, para mim. Você já é mais do que isso aqui. Bem-aventurados os mansos. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus. Só tem gente mansa aqui, graças a Deus. Mas cada degrau desse vai nos fazer repensar a nossa vida cristã. E quando nós chegarmos no patamar, vamos em direção ao Senhor, entregar no seu altar as nossas ofertas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te enriqueça com essa palavra tão simples, mas profunda, para aqueles que querem conhecer melhor ao Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos.